Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Mauro Faria e nessa videoaula de número 6 eu irei mostrar para vocês como configurar, né, e criar uma máquina virtual. Na aula passada eu mostrei para vocês como mexer com os adaptadores de rede, né, ali o comutador virtual. E nessa videoaula eu vou mostrar algo bem simples, inclusive, só vou ir fazendo passo a passo ali com vocês, a parte da criação das VMs, né? E na próxima aula eu vou falar sobre os discos virtuais, que é um assunto até considero até mais importante que a criação das VMs, né? Porque tem que ter um certo cuidado ali na hora de criar o disco rígido, como você vai usar, a parte de snapshot. Então, essa videoaula aqui vai ser até bem rapidinho, não tem muito mistério. Eu vou criar um disco virtual nessa videoaula para poder fazer a instalação, né, do Windows, porém eu não vou me aprofundar na parte de disco, isso vai ficar para a próxima aula, beleza? Então vamos lá. Aqui vocês podem vir em novo, né, criar nova máquina virtual. Clica aqui. Aqui ele tem um assistente, né, que te ajuda aí. Você vai lendo, vai te ajudando. Vocês podem marcar para não aparecer esse assistente novamente. E eu acho que foi na segunda aula, se eu não me engano, ou na terceira aula que eu fiz aqui, eu mostrei para vocês como, por exemplo, se você quiser que isso aqui seja exibido de novo, deixa eu só dar um cancelar aqui, você vem aqui nas configurações, redefinir caixa de selações e dar um redefinir aqui que essas mensagens voltam, ok? Voltas. Essas mensagens voltam. É, então é por aqui que que faz essa caixinha aqui, esse assistente voltar, né? Aqui. Então, se eu não quiser, eu clico aqui e ela não vai voltar de novo. Se eu quiser, é só ir lá e marcar lá para redefinir, ok? Então vamos lá, avançar. Vou botar o nome da minha máquina aqui, SRV 2012-2, segunda máquina. Eu mostrei para vocês também na primeira aula lá, primeira ou segunda, eu não lembro agora. Acho que foi na segunda, deixa eu ver aqui. Acho que foi na quarta aula, eu acho. Na quarta aula que eu mostrei como mudar isso aqui, né? A parte de onde eu vou armazenar as VMs, né? E os discos rígidos. Então, por padrão, eu coloquei aqui no D, vai para a pastinha VMs. Isso aqui não é o disco rígido, isso aqui são os arquivos de configuração, lá o XML da máquina virtual. Então, vamos avançar. Aqui ele me pergunta qual geração que eu quero criar essa máquina virtual. Normalmente, se você estiver utilizando o Windows 8 para cima, vocês irão utilizar, eu recomendo assim, utilizar a geração 2, que aceita o FI. Então você vai ter o benefício aí dessas novas tecnologias. Aqui é a inicialização a SCSI e tal, como está escrito aqui, inclusive. Então, se a máquina virtual que você vai instalar é acima do Windows 8, eu já recomendo você utilizar. Recomendo não, é importante que você coloque a geração 2, ok? Quer avançar? Memória aqui, eu vou colocar aqui 2 GB, ok? Essa parte de usar memória dinâmica é um pouquinho perigoso vocês utilizarem isso aqui, porque é o seguinte. É, Aqui, como vocês podem observar aqui, está escrito memória de inicialização. Quando você ligar o seu computador, ele vai inicializar com toda essa memória que você colocou aqui. Ele vai separar na sua memória aí, por exemplo, aqui nesse servidor, eu tenho 16 GB, se eu não me engano. Tenho 16 GB, tá vendo? 16 aqui. Ele vai separar 2 GB desses 16 para inicializar a máquina e vai permanecer utilizando esses 2 GB enquanto a máquina estiver ligada, independente se está utilizando ou não, ok? Ele vai utilizar isso para mim. Se eu habilito o dinâmico, ele pode inicializar com 2, porém, quando ele não estiver utilizando, ele pode diminuir, ele pode variar. Só que tem um problema, né? Que você tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes também a máquina pode dar um problema na máquina virtual, que ela é um computador, né? É um sistema operacional. Pode dar um problema ali de começar a utilizar muita memória e ela não ter limite, entendeu? Então ia acabar travando aí o seu host, as suas outras VMs, ok? Então eu vou desmarcar isso aqui, tá? Isso aqui fica a critério de cada um se deseja usar ou não. Eu nunca utilizo isso aqui, geralmente eu já dimensiono ali quanto a minha máquina virtual vai precisar usar e aumento e coloco e já separo aquela quantidade de memória para ela aqui, ok? Então vamos lá, avançar. Aqui na aula passada, então isso aqui vai ficar fácil de vocês entenderem. Essa rede aqui foi uma rede que eu criei na aula passada, a rede privada.
Então, eu posso deixar aqui não conectado também, eu posso criar a VM sem problema, e depois eu criar uma outro adaptador de rede ali, vou até fazer assim, vou deixar aqui não conectado, e depois eu crio Ah não, apesar que eu já mostrei isso para vocês na aula passada, acho que vai ser um pouco redundante. Então, vou deixar essa rede privada aqui mesmo, que eu criei, vou dar um avançar. Aqui é uma parte importante, aqui ele pergunta o nome do VHDX, né? Então, ele geralmente ele já te aconselha a colocar o mesmo nome da VM, né? É, então, você pode deixar o nome da VM também ou mudar o nome. O local é o padrão, né? Onde a gente configura lá no início. Aqui eu vou colocar 50 GB só, ok? Aqui você pode usar um disco virtual que já existe, né, um VHDX que já existe, ou anexar um disco virtual mais tarde. Então aqui eu vou criar uma máquina virtual sem disco nenhum, né? Então não vou conseguir nem instalar o sistema aqui. Posso até inicializar de repente um sistema no CD, né, um live aí, tipo um Linux e tal, mas eu não vou conseguir instalar porque eu não tenho VHD. Beleza? Então aqui eu vou criar um VHD mesmo do zero. Tá? O padrão é ele criar um disco dinâmico, depois eu vou explicar para vocês o que é isso na próxima aula. Avançar, ele pergunta se eu quero instalar o sistema operacional mais tarde, ou se eu tenho uma ISO para isso, ou se eu vou instalar baseado num servidor em rede. No caso, aí um servidor, né, o Microsoft, que disponibiliza a instalação via deploy lá, né? Então vamos pegar a ISO aqui, procurar. Aqui vou botar aqui o Windows Server 2016. O server aqui, esse é a ISO do meu 2012. Avançar e concluir. É só isso, pessoal. Aqui não tem segredo. Está criada a máquina ali. Vamos entrar aqui, antes de eu inicializar a máquina, vamos entrar aqui, configurações. E aqui a gente pode tá mexendo em alguma coisa, inicialização. Ele já colocou o CD ali, eu posso mover aqui como ele vai inicializar, se é do HD, se é pelo CD. Memória eu posso trocar aqui, eu posso habilitar a dinâmica. Aqui ele me dá a opção aqui de memória máxima, que é interessante porque depois que você configura, você pode vir aqui e botar, ele inicializa com 2 GB aqui e o máximo que ele pode ter é 4, vou botar 4000 aqui, entendeu? Então aqui você já faz é, aquela limitação ali da memória, né? Ele inicializa com a mínima e o máximo que ele pode chegar a isso, então ele não ultrapassa, não dá o problema lá que eu falei lá no início, ok? Mas eu vou desabilitar aqui e deixar só os dois ali mesmo, porque já está bom. Que como é um ambiente de teste. Processador aqui vocês podem modificar, aumentar o núcleo, diminuir o núcleo. Essa parte de controle de recursos aqui é um pouco mais avançada, eu não vou mostrar nessa aula agora, que aí sairia um pouco do foco. O controlador de disco, a gente usa o iSCSI aqui, é onde está o nosso disco rígido. Então aqui o local dele é 0, você pode colocar vários outros discos na sua VM, controlador aqui, SCSI. Adaptador de rede é aquele da rede que a gente criou na aula anterior. Ok? Aqui é o nome da máquina. Serviço de integração, geralmente ele já vem todo habilitado tudo isso aqui. Que é desligamento do sistema operacional, seguração de data e hora e tal. Troca de dados, eu posso pegar um arquivo do meu host. O local de armazenamento da VM eu posso mudar aqui também. Local do arquivo de paginação, né, que é memória virtual. Ação do início, isso aqui, por exemplo, se eu desligar o host e religar o host, ele vai inicializar automaticamente se ela estava em execução quando o serviço parou. Sempre iniciar essa máquina de virtual automaticamente ou não fazer nada. Então, aqui é legal, esse atraso de inicialização é importante, porque às vezes você deseja que uma máquina virtual inicie em sequência. Tipo, eu primeiro quero que inicialize o meu AD com o meu DNS e o meu DHCP. Então ele tem que inicializar primeiro, porque depois, e depois o meu servidor de arquivo, depois o meu banco de dados, entendeu? Então é assim que funciona. Isso aqui é interessante se você tem esse tipo de ambiente. E a ação de parada automática é salvar o estado da máquina virtual, desativar a máquina virtual, desligar o sistema operacional convidado. Tudo isso quando dá problema entre aspas, problema no sistema do host, ok? Vamos dar um ok aqui. E aqui, pessoal, não tem segredo. Eu vou iniciar aqui a instalação, mas não vou concluir porque é aquilo que vocês já sabem. Ó, eu inicializei e vou conectar para ver, né, o que está acontecendo aqui. Ó, volto aqui para começar do CD, apesar que eu demorei.
Então deixa eu dar uma desligada aqui e ligar de novo. Tem que apertar o teclado aqui para poder ele pegar e começar a instalação. E aqui ele vai começar a instalação do meu Windows 2012 Server. Instalação normal, comum. Se vocês não sabem como instalar o Windows Server ou tiver alguma dúvida, no meu canal Aristei canal, né, o nome do canal lá no YouTube. Eu ensino como instalar o Windows Server 2012, explico como instalar Server Core, tudo certinho lá, ok? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe seu like aí, se não é inscrito, se inscreva. Eu tenho um curso de Windows Server 2016 Essentials lá na solid.com.br, eu vou deixar o link aí na descrição. Das minhas redes sociais também vou ficar aí na descrição do vídeo. Espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida aí, é só deixar nos comentários aí que a gente tenta ajudar o máximo possível, ok? Abraço, até, tchau, tchau.